Estamos aqui conversando com o professor José Otávio Pires, que é doutor em Economia pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e é professor do curso de Economia dessa universidade. Professor, primeiro eu quero lhe agradecer pela oportunidade e privilégio de poder estar aqui em Marabá, conversando um pouco sobre os desafios da região sul e sudeste do estado do Pará. Professor, primeiro eu queria lhe perguntar, qual a importância do curso de Economia para essa universidade e para essa região? Em primeiro lugar, obrigado pela atenção da entrevista, foi um prazer. A grande importância do curso de Economia aqui na região é que é uma região de grandes investimentos, de muitos eventos econômicos, mas que ainda não tem a mão de obra qualificada necessária, pelo menos suficiente necessária, para deslanchar o processo de transformar esses investimentos enormes em desenvolvimento local. Para isso exige mão de obra para avaliação de projetos, para contribuir na área governamental, para mesmo pessoas se tornarem empresários mais preparados, e também da pesquisa e do ensino aqui nessa região. Então é fundamental importância, uma iniciativa de grande valia que a Universidade do Sul e Sudeste do Pará teve e contou com o apoio de todos os professores da UFPA, inclusive do Corecon também, que apoiou essa iniciativa. Professor, agora há pouco nós conversávamos sobre o ineditismo do projeto pedagógico dessa universidade, desse curso. E o senhor me falava de uma disciplina chamada Economia Indígena. Sim. Se eu não me engano, acho que a primeira universidade do Brasil que tem uma disciplina de Economia Indígena, o senhor, por acaso... No básico. O senhor, por acaso, é professor. Sim. Qual a importância, por que essa disciplina aqui no estado do Pará? Bem, em todos os 7 anos que eu passei nos Estados Unidos, na Universidade de Cornell, fazendo mestrado e doutorado, sempre o maior interesse dos scholars, dos professores, dos pesquisadores, mesmo dos estudantes, era a respeito da Amazônia, da floresta e dos índios, né? Eles têm em conta, muito mais em conta esse assunto do que nós. E assim que a gente teve a oportunidade de chegar aqui em Marabá, eu percebi que existe uma grande população indígena em torno da cidade. Inclusive uma aldeia aqui próxima, alguns 20 quilômetros no máximo. Por outro lado, nós sabemos dos problemas que ocorrem quando há o contato da cultura indígena com a cultura do sistema capitalista. Nesse sentido, eu me lembrei dos meus estudos de modos de produção e sugeri para o grupo, o professor Stênio, o professor Giliardi, o Douglas, e nós concordamos que era importante, em primeiro lugar, entender melhor como é que os índios produzem, como é que eles se reproduzem, né? Segundo, verificar quais são os conflitos que esse modo de produção seria da caça e coleta, se confrontando com o capitalismo, quais os problemas que pode causar para a sociedade e principalmente ver que caminhos se pode ter de diminuir essas repercussões negativas e melhorar a vida dos índios. Ao mesmo tempo, o que é que nós podemos aprender com a economia deles? E isso é muito importante. Quer dizer, a Constituição americana, ela foi feita com base em muitas das suas áreas com a cultura indígena. Os índios tiveram grande importância na elaboração e na filosofia da Constituição americana. Poucos sabem disso, né? Então, nós aqui no Brasil precisamos aproveitar e aprender mais com esse conhecimento fabuloso que os indígenas trazem por milhares e milhares de anos aqui na nossa terra. O senhor é um dos maiores especialistas no estado do Pará sobre estudos de cadeias e arranjos produtivos locais. E também há um caráter inédito no programa pedagógico da Universidade Federal do Sul e Sudeste do estado do Pará, também uma disciplina de arranjos produtivos locais. Qual é o objetivo, qual é o foco, quais são os arranjos produtivos dessa região que podem, de certa forma, nos ajudar a verticalizar a produção, agregar valor, internalizar a riqueza e a renda e ajudar a construir um Pará mais desenvolvido? Em função desses grandes investimentos aqui na região, em função da grande inserção de assentamentos de reforma agrária, são mais de 500 assentamentos nessa região do Sul e Sudeste.
E apesar disso tudo, quer dizer, o pouco impacto para o desenvolvimento local, pelo menos o frustrante impacto no desenvolvimento local, nós procuramos ver dentro das teorias econômicas qual aquela que representaria a estratégia mais adequada para tentar contribuir com sugestões e com planos para essa repercussão no desenvolvimento local. E sem dúvida alguma, inclusive você sendo talvez o nosso maior especialista aqui na região amazônica, sem dúvida os arranjos produtivos locais têm sido uma estratégia fundamental para o desenvolvimento em várias regiões do país e do mundo, né? Principalmente no sentido de como nós aprendermos a capturar essas economias externas que o adensamento de projetos pode causar e criar formas de competitividade para a economia local. Por exemplo, no caso dos produtores de frutas, de 8 municípios aqui na região, que se juntaram em cooperativas e criaram uma federação de cooperativas e implantaram uma indústria de polpa para processar a fruta que eles produzem, agregar valor e ter uma maior renda. Nós temos aqui o aglomerado mineral, que é um dos maiores do mundo, com ferro, com cobre, enfim, e agora com a próprio alumínio, a Alumina aqui em Rondon, aqui próximo. Quer dizer, e além dos grandes investimentos, quer dizer, precisa tentar haver estratégia de inserir as pequenas e médias empresas, pelo menos como fornecedoras desse projeto, né? E aí que vem a importância de nós estudarmos como fazer dessa maneira essa repercussão local, e o arranjo produtivo traz muitas ideias, muitas sugestões para que isso aconteça. Na sua opinião, como especialista em desenvolvimento regional, um estudioso dessa região, quais seriam as principais apostas para o desenvolvimento dessa região? Quais setores seriam? Bem, eu entendo que, do ponto de vista de repercussão local, acho que temos que nos voltar, colocar nossas vistas para a atividade agrícola e pecuária. A pecuária aqui no sul e sudeste do Pará é a que mais cresce no Brasil, né? É a maior do estado do Pará, então é necessário que se possa investir e criar esforços de elevar a produtividade e eficiência dessa economia para que ela possa competir no Brasil e mundialmente, ao mesmo tempo que adensando as cadeias produtivas. Já existem algumas iniciativas na questão do couro, né? Mas está muito fraco ainda a produção leiteira, a produção de queijo, né? E também temos a possibilidade de avançar na agregação de valor da carne, né? Apesar de já termos alguns frigoríficos. No caso também das frutas, que eu já falei, que é muito importante, né? E existe também aqui um grande potencial de um arranjo produtivo de saúde, né, que cresce rapidamente, com clínicas odontológicas, clínicas médicas, para servir a toda essa região, e Marabá está no centro desse processo, né? Também a questão mineral, né, principalmente através dos fornecedores, né, que já temos a iniciativa da FIEPA, né, com o programa Redes, mas ele não é suficiente, quer dizer, as universidades têm que entrar nesse processo. A gente até estava conversando com professores da universidade para que em janeiro a gente possa fazer exatamente uma discussão sobre esses arranjos produtivos aqui. Vamos pedir apoio para a FAPESPA, para esse encontro, né? E, enfim, a questão mineral realmente não só pelos fornecedores, mas também investigar estratégias no sentido da possibilidade de agregação de valor pelos elos da frente, como a siderurgia, etc. Finalmente, eu considero que com esse corredor da hidrovia, essa região poderá... A hidrovia que o senhor fala era agora Tocantins com derrocamento do Pedra do Lourenço. Exatamente.
isso aí permitirá que essa região possa vir a ter indústrias na área de óleos, né? A própria produção de pequenos animais como frangos, né? A própria suinicultura e também a piscicultura. Então, eu diria que são essas quatro grandes cadeias que deverão liderar o avanço desse desenvolvimento espetacular dessa região. Seu Zé Otávio, quero lhe agradecer pela gentileza de conversar conosco aqui. Nosso projeto Mostrando o Pará tem por objetivo justamente mostrar a diversidade, a potencialidade, o DNA do estado do Pará. O Pará vai receber até 2020 algo em torno de 119 bilhões de reais em investimentos, 52% desses investimentos aqui para essa região, que tem uma fronteira agrícola em expansão. Você tem aqui a siderurgia como sendo uma grande aposta, você tem aqui o setor mineral como sendo um possível indutor do desenvolvimento regional, caso algumas estratégias sejam implementadas. Mas o mais importante é a formação de capital humano. Muito obrigado e continuamos visitando o estado do Pará e mostrando o estado do Pará. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço.